Fala galera, aqui quem fala é o Júnior, trazendo mais uma aula do nosso curso introdutório, onde eu estou explicando aí alguns produtos de renda fixa para vocês, explicando alguns conceitos de investimento que vocês têm que saber antes de começar a se aventurar na renda variável. E hoje nós vamos para a aula 5, já começamos aí o nosso módulo 2 do curso, onde eu estou explicando um pouco mais sobre produtos para vocês. E a aula de hoje vai ser explicando os 3 tipos de tesouro direto, beleza? Que é o tesouro Selic, o tesouro IPCA e o tesouro pré-fixado. Fechou? Vamos para cima da aula aí, para essa aula não ficar muito grande e conseguir explicar para vocês da melhor forma, beleza? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, no começo do curso, as primeiras aulas aí que eu falei para vocês, eu expliquei, dei o exemplo para vocês que vocês podem diferenciar a renda fixa como sempre que você está investindo em renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém. E no caso do Tesouro Direto, que é o que eu estou falando hoje, você está emprestando o seu dinheiro para o Tesouro Nacional, que podemos aí caracterizar como governo. Então, basicamente, ao investir no Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo e o governo ele vai te devolver o seu dinheiro com uma remuneração. E essa remuneração vai depender é diferente para cada título que você comprar, beleza? E é isso que eu vou explicar aqui hoje para vocês. Então vamos começar aqui pelo Tesouro Selic, que é o mais básico aí, o mais utilizado e o mais falado também por todos os investidores. O Tesouro Selic, ele é um investimento que é indexado à taxa Selic. Caso você não saiba o que é a taxa Selic, eu gravei a aula 4 aí, que já está disponível no YouTube, explicando todas essas taxas de referência. Então, dá uma olhada lá, volta na aula 4, assiste a aula 4, tenta entender o básico dela, para aí sim você conseguir acompanhar essa aula aqui que eu estou dando para vocês, explicando os 3 tipos, beleza? Então, é um investimento indexado à taxa Selic e a sua remuneração acompanha a taxa Selic Over. A taxa Selic normal e a Selic Over são 2 taxas diferentes, assim, suas porcentagens são diferentes, eu não sei nem se esse é o termo exato, porcentagem, mas elas são diferentes e basicamente a diferença é bem mínima. Por exemplo, a taxa Selic agora ela está 2,25% ao ano, a nossa Selic Over aí deve estar entre 2,20, 2,23, é bem mínimo a diferença entre um e outro, e a Selic Over ela só é utilizada para a remuneração dos títulos, beleza? Então, a taxa que é utilizada para a remuneração dos títulos é a taxa Selic Over, beleza? Então, é um investimento indexado à taxa Selic, sua remuneração acompanha a Selic Over, e ele é um título muito utilizado pelos investidores para montar a sua reserva de emergência e também para caixas para oportunidades. E o porquê que esse título é o mais utilizado para essas 2 funções? A primeira é que o Tesouro Selic ele tem uma liquidez alta, ele tem uma liquidez diária. O que significa isso? Você consegue ter o resgate imediato desse título. Você solicita hoje, no máximo amanhã já vai estar lá na sua conta, e por isso que ele é tão importante e tão utilizado para a reserva de emergência. Porque os outros ele acaba podendo sofrer marcação ao mercado, que é o que eu estou falando aqui embaixo. Ele é um título muito utilizado para a reserva de emergência exatamente pela sua alta liquidez e por não sofrer o risco da marcação ao mercado. O que significa isso? Você comprou um título por 1.000, o valor de face do título foi R$1.000. O Tesouro Direto te garante que no Tesouro Selic, caso você queira vender esse título, ele vai te pagar o valor de face daquele título, não podendo ocorrer a marcação ao mercado. Se você não sabe o que é marcação ao mercado, fica tranquilo, que quando eu der o exemplo aqui do IPCA e pré-fixado, você vai entender melhor o que é. Mas resumindo, vamos lá, Tesouro Selic. O próprio nome já diz, é um investimento indexado à taxa Selic, a sua remuneração acompanha a Selic Over. Beleza, ponto. Ele é um título utilizado para quê? Muito utilizado para reserva de emergência e caixa para oportunidades, exatamente por conta da sua alta liquidez e também por ele não poder sofrer a marcação ao mercado, que é uma coisa que atrapalha demais, e por isso que muitas pessoas falam que a renda fixa não é fixa, e vocês vão entender isso mais para frente. Beleza? Então, Tesouro Selic, simples e básico, passamos para o lado. Agora vamos para o próximo, Tesouro IPCA. Como eu falei no Tesouro Selic, o próprio nome já diz, Tesouro IPCA. É um título do Tesouro Nacional que é indexado ao nosso índice, que é o IPCA. Como eu falei, se você não sabe o que é o IPCA, volta na aula 4 que lá vai estar explicadinho. Então, é um título indexado ao IPCA e a sua remuneração é acima da inflação,
pois ele sempre vai te remunerar o IPCA mais X%. O que significa isso? Se você entrar lá no seu home broker, se você for lá na sua corretora, não é nem home broker, se você entrar lá na sua corretora e você for procurar os títulos de IPCA, você vai ver que tem lá IPCA 2035, IPCA 2045. E a sua remuneração vai sempre estar escrito IPCA mais, sei lá, 3%, mais 6%, mais 5%. E o que significa isso? Exatamente, se você não sabe o que é o conceito de inflação, você vai entender vendo a aula 4, mas todo investidor busca os seus rendimentos acima da inflação. Porque a inflação, basicamente, ela é o valor do dinheiro no tempo. Ele que desvaloriza o dinheiro conforme o tempo. Você pode perceber isso pelo próprio salário mínimo. Todo ano existe o reajuste do salário mínimo exatamente por conta dessa inflação. O que você comprava com R$100 em julho de 2020, você agora, em julho de 2021, você compra com R$105. Existem vários exemplos práticos para te mostrar isso, mas, enfim, acredito que você deu para entender e que você saiba o que é inflação também. Então esse título ele sempre vai te remunerar IPCA mais X%, ou seja, inflação mais X%. Beleza? Este é um título diferente do Selic, é um título que ele pode sofrer a marcação a mercado. O que significa isso, a marcação a mercado? E exatamente por isso que ele não é indicado para reserva de emergência. Vamos colocar um exemplo aqui, galera. Supomos, isso é tudo suposição, que no começo aí, janeiro de 2020, você comprou um IPCA 2035, aonde ele estava te pagando IPCA mais 5%. Beleza? Então lá, janeiro de 2020, você comprou IPCA mais 5%. Só que você quis vender esse título, e isso, a marcação a mercado só ocorre quando você vai vender o título antes do seu vencimento, no caso do IPCA pré-fixado, beleza? Então você quer vender agora, antes de 2035, você quer vender agora, em julho. Ou seja, você comprou em janeiro IPCA mais 5%, e agora em julho, o título que está sendo negociado no mercado, que ele é afetado por vários outros fatores, a própria variação da taxa Selic, ele acaba influenciando em todas as outras taxas, tanto no IPCA, quanto no CDI, quanto nessa porcentagem a mais que o próprio IPCA te paga, e isso acaba influenciando no valor do título. Ou seja, então você comprou lá um título por R$1.000, o IPCA mais 5%, e no meio do ano, em julho, o título que está sendo negociado no mercado já é o IPCA mais 3%. Ou seja, o primeiro título que você comprou está rendendo mais do que o do meio do ano. E o primeiro, lá no começo do ano, você pagou R$1.000 nesse título, e o do meio do ano agora ele está sendo negociado por R$800, exatamente por conta dessa diminuição, desse X% aqui, que podemos dizer que foi de 5 para 3. Ou seja, caso você queira vender, coloca isso na cabeça de vocês, caso você queira vender o título antes do vencimento, que o vencimento vai estar escrito no próprio nome do título aqui, Tesouro IPCA 2035, 2045. Caso você queira vender o IPCA antes do vencimento, você está sujeito a essa marcação a mercado. Que é exatamente, você comprou por 1.000 e quando você quiser vender antes do vencimento, ele vai ser vendido pelo valor que está sendo negociado agora no mercado. Diferente do Tesouro Selic, que quando você vende, eles te pagam o valor de face daquele título. E aí, por isso, não ocorre a marcação a mercado. Beleza? No IPCA, quando você vender, eles vão te pagar exatamente o valor que o título está sendo negociado no momento. Então você comprou um a 1.000 e agora está sendo negociado a 800, você vai perder essa variação e por isso que não é indicado para reserva de emergência. Porque a reserva de emergência você pode querer sacar a qualquer momento o seu título e para você não ter esse problema de sacar menos do que você investiu, você acaba preferindo o Selic e não o IPCA. Para que é utilizado o Tesouro IPCA? Para que as pessoas mais utilizam ele? Se você para pensar pelo básico assim, o Tesouro IPCA, a lógica dele é exatamente você utilizar ele para acúmulo de patrimônio no longo prazo. Porque como eu falei para vocês no começo, quando eu estava explicando esse título, todo investidor ele tem que procurar remunerações acima da inflação. Porque senão não faz sentido, ele está perdendo dinheiro, ele está desvalorizando o dinheiro dele ao invés de valorizar. Então no longo prazo, como não tem como você prever a inflação, é muito difícil de acontecer, mas sei lá, supomos que o Brasil vira uma Venezuela da vida. Inflação aí chegando a 1.000.000%. Se você tem um investimento que não é indexado ao IPCA, pro longo prazo, você vai acabar se prejudicando, porque a inflação pode explodir, como ela pode ficar pequena. Ou seja, quando você tem a incerteza
que é quase em todos os momentos, pensando no longo prazo, você tem que ter e pensando na renda fixa, você prefere um título que seja indexado à inflação para você não correr esse risco do seu dinheiro se desvalorizar demais ou estar rendendo menos do que a inflação, beleza? Então é muito utilizado para o longo prazo exatamente por acompanhar o IPCA, beleza, galera? Então já passamos pelo Selic, já passamos pelo IPCA e agora vamos para o Tesouro Pré-Fixado. Esse é o título que eu vejo muitas pessoas falando que é o título mais arriscado dentre os 3 tipos do Tesouro Direto. Por quê? Exatamente por quê? Vou aqui dar uma lida no que eu escrevi aqui, simplesmente para introduzir para vocês, depois explico da minha forma, porque acredito que vai ficar mais fácil. Mas, como o próprio nome já diz, a sua remuneração neste título, que é o pré-fixado, ela é pré-fixada, como o próprio nome já diz. Ou seja, antes de comprar o título, você já sabe quanto que ele te pagará de rentabilidade. Diferente do Tesouro Selic, que é pós-fixado, pois a sua remuneração acompanha a taxa Selic Over. O que significa isso que eu acabei de ler aqui, galera? Que diferente do Tesouro Selic, que quando você compra a Selic agora, você não sabe quanto que ele vai te pagar até o final do ano, porque, sei lá, no começo do ano a Selic estava 3,75%, hoje ela está 2,25%. Então, ela acaba variando e a sua remuneração vai acompanhar essa variação que ninguém consegue prever, né? Já o pré-fixado, você comprou, supomos, começo de 2020 aqui, comprei um pré-fixado para 2026 que está me rendendo 6% ao ano. Independente se o IPCA explodir ou cair, independente se a Selic for para 20% ou ela continuar a 2,25%, o que você vai receber de remuneração desse título vai ser 6% ao ano. E é exatamente por isso que ele é um dos títulos, é considerado um dos títulos mais arriscados entre os 3. Porque você para pensar, agora eu vou pro exemplo que é a maneira que eu acho mais fácil de explicar. Supomos agora, começo de 2020, você comprou IPCA, quer dizer, você comprou pré-fixado a 6%, beleza? Comprou lá, tudo tranquilo, está rendendo bem. Primeiro vamos usar em comparação com o Tesouro Selic. Então você comprou lá, em janeiro de 2020, um título pré-fixado está te rendendo 6% ao ano, enquanto a Selic ela está a 3% ao ano. Vamos colocar assim de exemplo. Então, você concorda que o seu tesouro pré-fixado, que é um tesouro que é para o longo prazo, mais indicado você não sacar antes do vencimento para não ter esse problema de marcação a mercado e tudo mais. Então, supomos que você comprou lá e o seu pré-fixado está rendendo mais do que o Selic. Maravilha. Só que lembrando que o pré-fixado ele era para 2026. E aí supomos que a gente chega assim começo de 2025 ou começo de 2024, vamos colocar assim, e a nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros, ela sai do patamar de 3% e ela vai para 10%. Então, 2024, Selic está 10%, supomos assim. Você concorda que o seu título, que é o Tesouro Pré-fixado, que não tem a liquidez diária, né, que ele não te dá essa opção da liquidez diária, que ele pode sofrer essa marcação a mercado, ele é um título mais arriscado que o Selic, ele está rendendo menos do que o Selic? Qual que é o sentido de você ter um investimento assim? Nenhum, né? Porque se tem um título no mercado que está te pagando 10 e você tem um que está a 6, o que está sendo negociado no mercado agora é muito mais viável do que o seu. E é exatamente por isso que ele é mais arriscado, porque se você for vender, beleza, agora a Selic está 10% e eu tenho a 6. Se eu for vender esse a 6, o valor que eu vou vender esse título a 6 vai ser muito menor do que eu paguei, exatamente porque agora ele é um título que ele não está mais interessante. Quem vai querer comprar um título que está rendendo menos? Exatamente, só se for uma boa oportunidade. Então, tem que tomar cuidado. Isso foi uma comparação da Selic, que é bem mais tranquilo. Agora vamos para o IPCA, que vocês vão entender a gravidade disso daqui. Vamos supor, mesmo exemplo, começo de janeiro de 2020, comprei pré-fixado a 6%, e o IPCA, ele aí está estimulado para ser um IPCA de 4% ao ano. Ou seja, seu título ali pré-fixado está rendendo acima da inflação, tudo tranquilo, você está sendo remunerado, né? Você não está desvalorizando seu dinheiro. Então, você está lá sendo remunerado tranquilo. Só que, em 2023, a inflação projetada aí passa de 3% para 8% ao ano, ou 10% ao ano. Ou seja, você tem um título agora pré-fixado que está rendendo menos do que a inflação. E é aquela coisa que eu te falei, ao invés de você estar ganhando dinheiro, você está perdendo, seu dinheiro está sendo desvalorizado por conta dessa variação do IPCA. Ou seja, resumindo tudo isso que eu falei aqui, galera,
O pré-fixado, ele é utilizado para pensamento de longo prazo. Quando você compra o pré-fixado IPCA, você está pensando em resgatar só no vencimento daquele título. Só que o pré-fixado, ele é uma boa opção quando você tem convicção ou quando você tem as premissas, porque convicção é difícil, mas quando você tem as premissas de que a Selic ou o IPCA vão render abaixo do seu pré-fixado, porque senão não vai valer a pena, beleza? Então, é utilizado para o longo prazo quando você tem essas premissas de que o IPCA e o Selic vão estar abaixo daquele seu pré-fixado, porque se eles forem ficar acima, pô, não faz sentido nenhum, aí você vai para o IPCA, que é um título que acompanha a nossa inflação. Beleza, galera? É basicamente isso, esses 3 tipos de tesouro. Uma coisa que eu acabei não falando para vocês é exatamente que o título IPCA e o pré-fixado, eles têm um título que ele te paga juros semestrais. Esse daqui eles vão te pagar no vencimento do título, só que tem alguns que eles te pagam juros semestrais. E o que isso influencia? Acaba influenciando em tributação, assim podemos dizer. Mas, enfim, são poucas coisas que influenciam, mas você pode dar uma olhada lá no Home Broker e caso tenha ficado alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, que eu explico mais a fundo para vocês. Não são coisas de outro mundo, não são coisas que mudam muito assim, simplesmente é questão de objetivo e de preferência de cada um. Valeu? Então tamo junto, rapaziada. Acredito que esse vídeo ficou bem explicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí. Compartilha se esse vídeo foi relevante para você, porque você vai estar fazendo um favor para a pessoa que você vai estar compartilhando. É um conteúdo muito, muito importante que todo mundo tem que entender, seja investidor profissional ou não, para conseguir alcançar melhores resultados nos seus investimentos. Beleza? Então compartilha esse vídeo, comente suas dúvidas aí e gratidão se você assistiu até o final. Valeu? Tamo junto, é só o começo e o que vocês precisar, estou à disposição. Tamo junto!